Boa noite para todo mundo. Hoje, 27 de fevereiro de 2024, minha gente. Eu tô sem o microfone hoje, tá? Por isso que vai ter um barulho pior. Porque eu fiz o vídeo inteiro com o microfone e ficou no mudo. Eu já ia postar para vocês aqui um vídeo completamente mudo. Vou ter que fazer tudo de novo. Ai, meu Deus. Mas vamos em frente. Vamos falar de mercado no final das contas, né? Não é que a gente fale duas vezes. Mas vamos lá, minha gente. Tirando o sono... Olha a minha cara de sono. Tirando o sono que eu tô... Minha gente, eu tô parecendo um urso polar. Por conta dessa gravidez. Eu só quero hibernar e ir acordada aqui 9 meses. O que tem me mantido acordada é o mercado e olhe lá. Não vou mentir pra vocês. Então, me perdoe minha cara de sono, deixem um like aqui pra compensar meu sono. Bem-vindo pra quem tá chegando no canal, se inscrevam no canal. E vamos falar de mercados de novo, né, minha gente? Eu vou falar mais uma vez pra vocês tudo que eu já falei. Deixa aparecer aqui o panorama, pronto. Então vamos lá. Eu tô escondidinha, né? Pronto, agora não tô mais não. Então vamos lá, minha gente, o que eu estava falando pra vocês aqui? As bolsas da Ásia, elas fecham no positivo. Vale lembrar que existe Existe um dado camuflado aqui nessas bolsas chinesas, desde que o governo chinês começou a limitar aí, criar regras para controlar a volatilidade do mercado de ações por lá, tá? Não pode ter mais vendas do que compras do mesmo ativo, não pode realizar vendas líquidas no início do pregão e no final do pregão, enfim. Foram inúmeras regras aí que acabaram limitando fundos e investidores de lá de realizarem suas posições compradas, né? No caso de venda, e aí acabam camuflando o comportamento do ativo por si só, tá? E assim, desde então a gente não tem visto mais as bolsas por lá tão negativas mais, tá? Mas, por exemplo, quando a gente olha a bolsa da Austrália e a bolsa do Japão, elas estão dentro da estabilidade nessa madrugada. Não tivemos nenhum driving específico por lá acontecendo, ok? Bom, quando a gente vem para commodities, minha gente, hoje a gente tem um cenário positivo de commodities. O minério de ferro finalmente parou de cair. Parece que encontrou um fundo. E aí ele acaba recuperando um pedacinho pequeno da sua queda aí, mas que foi o suficiente para manter mineradoras do mundo inteiro no positivo, e a Vale não foi diferente, tá? O petróleo, ele estava no campo negativo hoje pela manhã, mas ele acabou virando e permanecendo no campo positivo, tá? Ao longo do dia, o que diminui parte da perda das ações da Petrobras, que ficaram no campo positivo no dia de hoje. E também por uma questão que o STF ele anulou aí a decisão de uma dívida trabalhista que a Petrobras deveria pagar no valor de 37 bi, se eu não me engano. O STF anula isso daí e faz com que as ações da Petrobras fiquem também aliviadas em relação a esse tema. De qualquer forma, olhando aqui, a Petrobras acabou ficando no campo negativo, já indo para o Brasil, né, falando de commodities. De qualquer forma, minha gente, hoje a gente tem um cenário de commodities positivos, tá? Que acaba trazendo uma positividade aí para o nosso Ibov, somado ao nosso drive aqui interno, que foi o IPCA 15, que a gente vai falar já já. Mas commodities no positivo no dia de hoje. Quando a gente vem para as bolsas da Europa, neutras. Não tivemos indicador nenhum por lá, assim, que fizesse preço no mercado, tá? O mercado aguarda drives da semana que estão por vir, lá dos Estados Unidos, como o PIB e o PCE, tá? E por isso eles permanecem hoje na falta de um motivador específico dentro da estabilidade total, tá? As bolsas aí, principalmente aqui, ó, quando a gente olha de novo, vamos olhar junto aqui, ó, o Eurostoxx, ele tá 0,48 de alta, tá positivo, tá? Mas nada de muito específico aqui não, ok? Bom, quando a gente vem para as bolsas dos Estados Unidos, as bolsas dos Estados Unidos, tirando o Russell, que acabou ficando mais positivo, eu marquei o VIX aqui, né? Tirando o Russell, que acabou ficando mais positivo aí no dia de hoje, o resto dentro de uma estabilidade. Hoje lá foi divulgado pedidos de bens duráveis e veio um dado fraco, tá? Mais fraco do que o mercado esperava, tá? Isso corrobora com a leitura de vendas no varejo na semana passada, que também veio um dado mais fraco do que o mercado esperava. Tá bom? Isso trouxe volatilidade para os mercados pequena e bem momentânea, tá? De qualquer forma, o mercado acabou se ajustando depois da divulgação desse indicador, porque esse indicador, perto dos outros que estão por vir essa semana, não tem um peso tão relevante assim, tá? De qualquer forma, a gente teve os juros aqui dos Estados Unidos, eles estavam hoje no campo negativo, tá? Mas ao longo do dia eles acabam ganhando um pouquinho de força, e o de 10 anos aqui, né, acaba positivando e fechando no campo positivo. Vale lembrar, acho que eu não comentei com vocês no dia de ontem, que essa semana tem leilões, né, de títulos longos, inclusive, nos Estados Unidos. E os que já saíram, eles não trouxeram uma demanda
forte o suficiente. Inclusive, o rendimento ele ficou mais alto do que o último leilão desse mesmo título. Tá, e isso acabou trazendo uma leve positividade aí para os juros, mas não tem sido, pelo menos por enquanto, aquela vol que a gente via no ano passado quando esses leilões não entregavam o desempenho que o mercado esperava. Ok? De qualquer forma, as bolsas dos Estados Unidos também dentro de uma estabilidade no dia de hoje. De novo, com exceção do Russell 2000, que é uma bolsa de small caps, que ela acaba sentindo mais esse alívio nos juros americanos, que apesar, de novo, de no final da tarde ter ganhado um pouquinho de força, ainda assim ele tá tranquilo, tá calmo, tá certo? Há quem diga, minha gente, que tá acontecendo uma rotação de ativos por parte de grandes fundos, tá? Que eles estão rotacionando investimentos em empresas tech para agora empresas de small caps, tá? E por isso que a gente vê aí uma fraqueza um pouco maior da Nasdaq, tá? Apesar de no positivo hoje ainda assim mais fraquinha, em comparação com, por exemplo, o Russell 2000, tá? Há quem diga que esta rotação tem acontecido no mercado. Isso não deixa de ser alguns sinais interpretativos pra gente, tá bom? Bom, dito isso, bolsas nos Estados Unidos de modo geral calmas, aguardando os drives da semana, tá? Bom, quando a gente vem olhar a nossa bolsa aqui do Brasil, a nossa bolsa se descorrelaciona completamente do mundo por causa do nosso drive interno. Então a gente tem a nossa bolsa muito positiva e o nosso dólar mais negativo do que os nossos pares emergentes, que inclusive estão mais positivos do que negativo, e a cesta DXY, que está praticamente no 0 a 0, ok? Bom, vamos lá. Hoje nós tivemos a divulgação, deixa eu abrir aqui o relatório. Hoje nós tivemos aqui a divulgação do nosso IPCA 15, ele surpreendeu para baixo, tá? Apesar do dado vir maior do que o do mês de janeiro, ainda assim ele veio abaixo do que o mercado esperava, tá? O IPCA 15 de fevereiro veio 0,78, o mercado esperava um dado acima de 0,8, inclusive, e o destaque de alta que fica para educação, tá? Educação aqui, ó, saltou de 0,39 em janeiro para 5,07%. Em fevereiro, tá? Até o primeiro parágrafo do relatório, inclusive, é sobre isso, né? Então, aqui, olhando juntos aqui, em educação, a maior contribuição veio de cursos regulares, que subiu 6%, por conta dos reajustes habitualmente praticados no início do ano letivo. A maior variação veio do ensino médio, que subiu 8%, o ensino fundamental, 8 também, 0,23%, a pré-escola, 8% também, e a creche subiu 5,9%. Cursos técnicos subiram 6%, o ensino superior 3,74% e pós-graduação 2,81%. Então foram altas expressivas que corroboraram consideravelmente para esse salto aqui de 0,31 para 0,78. Mas reforço, esse 0,78 está bem abaixo não, mas está um pouco abaixo, um pouco importante, um pouco abaixo do que o mercado estava esperando de 0,84, se eu não me engano, tá? Uma outra análise que eu gosto de trazer para vocês aqui é a que o Fundo Versa posta no seu X, não é Twitter, mais no seu X, em que ela traz, porque o que acontece? O nosso relatório aqui, diferente do dos Estados Unidos, não traz a visão, uma linha separada para a inflação de serviços, tá? Isso precisa ser feito através da base de dados que o IBGE divulga. Neste contexto, então, eu gosto de olhar muito para essa visão, porque ela traz essa informação para mim e também trazem outras, vale a pena. Esse post, ele tem mais de um slide aqui, não sei como é que chama isso exatamente, depois vocês entram aqui e dão uma olhadinha, tá? Mas o meu destaque para vocês aqui é a inflação de serviços. Não sei se vocês se recordam, mas no mês passado a inflação de serviços assustou muito o mercado, tá? A inflação cheia, ela não veio tão surpreendentemente alta assim, mas a inflação de serviços saltou, tá? Não à toa que a inflação de serviços entrou nas falas do presidente do Banco Central americano, Roberto Campos Neto, desde então. Em toda a oportunidade que ele pode falar sobre política monetária e inflação do Brasil, ele traz sua preocupação em relação à nossa inflação de serviços, tá? Então, olhando para a inflação de serviços aqui, que em janeiro foi 0,68, ela permanece aqui em 0,65. Houve uma quedinha, mas a gente pode dizer que houve uma estabilidade da inflação de serviços, ou seja, não passamos por mais um susto de que a inflação de serviços do país está aumentando consideravelmente, tá? Ela permaneceu no patamar mais alto do que os dados, por exemplo, de dezembro, novembro, etc. Sim, mas estabilizou para uma leve quedinha, tá? Este alívio do valor cheio e da inflação de serviços trouxe, somado à positividade das commodities,
trouxe aí uma combinação perfeita para a alta do nosso Ibov, que se descorrelaciona aí da neutralidade das bolsas do mundo, ok? Bom, esse alívio que o IPCA 15 nos trouxe, também trouxe um alívio importante aí, dá pra ver aqui, um alívio importante dos nossos juros aqui no Brasil. Então, quando a gente dá uma olhada aqui, ó, nos nossos juros do Brasil, eles caem consideravelmente. Se a gente pegar os juros de 10 anos aqui, ele tá hoje numa queda de 0,64%. Os juros de 10 anos, ele costuma fazer bastante preço aí no nosso Ibov e no nosso índice também, tá bom? Porque aqui tem uma correlação muito próxima aí, tem uma correlação importante em relação aos juros real do país, tá? Então, mas de qualquer forma, vamos lá. Curva inteira de juros hoje extremamente aliviada por conta desse drive interno que nós tivemos aqui. E isso traz alívio para a nossa curva do dólar, tá? Quando a gente olha para o dólar aqui, o nosso dólar ele tá numa queda bem mais considerável do que os nossos pares, principalmente por conta desse alívio dos juros. Vale lembrar que esse IPCA abaixo do que o mercado esperava, o IPCA 15, não trouxe, assim, não foi forte o suficiente a ponto de fazer com que o mercado especule cortes mais agressivos de juros por aqui. Até porque, minha gente, a política monetária ela não é composta só pelo olhar em relação à inflação, tá? É um conglomerado de informações que faz com que o Banco Central tome sua decisão. Dentre elas, o fiscal do país, dentre elas, como que está a condição da política monetária em países desenvolvidos que acaba impactando o nosso carry trade aqui. Enfim, são várias variáveis aí para a decisão dos juros do país. Uma delas é a inflação. Uma importante, inclusive, não é pouco importante, é muito importante, é a inflação. Tá? Mas ela é uma variável, ok? Então, na verdade, e aí, o que eu quero dizer com isso? Se o mercado começasse a especular cortes mais agressivos de juros aqui no Brasil, provavelmente o dólar não teria o movimento que teve hoje de queda, tá? Porque ele estaria preocupado aí com uma redução do diferencial de juros em relação aos Estados Unidos, que desfavorece a entrada de capital aqui no país, tá bom? Mas, no entanto, nós tivemos o nosso dólar em queda. Vamos lá. Se vocês derem um zoom out no gráfico aí, né, colocarem mais dias aí no gráfico de vocês de dólar, até para quem não opera gráfico, põe o gráfico aí pra vocês darem uma olhadinha, vocês vão perceber que, vamos lá, eu comentei no vídeo de domingo que na sexta-feira o nosso dólar, ele se distorceu do resto do mundo, né, e aí que teve quem dissesse que estava relacionado a stops, a questão fiscal do país, enfim, etc. Fato é que na sexta-feira nós tivemos uma descorrelação do nosso dólar do resto do mundo. Se vocês derem um zoom out no gráfico e derem uma olhada, o que aconteceu com o dólar hoje foi que nós voltamos a patamares pré-sexta-feira. Ou seja, em relação a quando a gente expurga essa distorção, o nosso dólar está dentro de uma estabilidade se comparado com a movimentação do dólar mundial. Ok? Acho que vocês me entenderam, que espero que eu tenha me feito entender. Mas esse é o ponto. Então, nós tivemos uma queda do dólar? Tivemos. Nós devolvemos o quê? A distorção de sexta-feira em relação aos nossos pares mundiais, tá? Mas, de qualquer forma, não deixa de ser uma queda expressiva. Graças a Deus, meus 20 pontos voltaram. Bom, mas é isso, minha gente. Então, nós tivemos dólar. Hoje, nosso mercado interno descorrelacionado por drive interno, bolsa positiva, dólar negativo, tá? Bom, espero que esse vídeo agora esteja com áudio. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo aqui. E para as mulheres que estão me assistindo, que já foram gravidinhas, me contem o que vocês fizeram com esse sono, porque eu estou um urso polar. Eventualmente eu vou dormir, só acordo daqui 9 meses e volto a fazer o nosso resumão. Bom, mas brincadeiras à parte é isto, tá? Ainda temos drives por vir aí na semana. Para quem não aproveitou a movimentação de hoje, nós teremos aí novas informações que podem trazer mais volatilidade. Eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Beijo!